Confiou no Senhor, Deus de Israel. Diga, confiou no Senhor. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Diga, se apegou ao Senhor. E guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 13 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Ala, junto a Rabor e ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem o fizeram. Amém? Diga, quando eu obedeço, eu sou protegido. Quando eu desobedeço, eu vou para o cativeiro. Amém? Então, o segredo para grandes conquistas. Há um segredo por trás dos grandes homens de Deus. Homens que fizeram história. E hoje também não é diferente. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Nada é por acaso e nada é obra do acaso. Nada na nossa vida é por acaso. Existem leis que regem o universo. Existem leis que regem as nossas vidas. Nada acontece por acaso. Nada é obra do acaso. Tudo, diga tudo. Tudo é intervenção divina ou a falta dela. Ou Deus está intervindo em meu favor quando eu obedeço, ou Deus tira as mãos, me abandona e me deixa as mínguas quando eu desobedeço. E a história do rei Ezequias é uma história de uma grande inspiração para todos nós. Ezequias foi um rei em Judá. Precisamos entender, e isso, mesmo você não fazendo um seminário teológico, mas lendo a Bíblia já dá para você entender. Depois do rei Salomão, a nação de Israel se dividiu em dois reinos. Reino do norte ficou conhecido como Israel, capital Samaria, 10 tribos. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, reino de Judá, de onde vem, então, da tribo de Judá, de onde vem a descendência do Messias, de Jesus. Reino de Judá, capital do reino de Judá, Jerusalém. Jerusalém. Então, quando você lê o 1º e 2º livro dos reis, sobretudo o 2º livro dos reis e o livro das crônicas, você vai entender bem isso. E nós estamos falando aqui desses 2 reinos, nesse texto. Vai falar do reino de Judá, cujo rei era Ezequias, e do reino de Israel, que era Oséias. E nós temos aqui a história de Ezequias, um rei que se entregou de todo o seu coração para Deus, que se apegou tanto a Deus, que o próprio texto, ele diz que ninguém
que nenhum outro rei. Parece que ele buscou mais Deus do que o próprio Davi. Diz o texto que ninguém buscou ao Senhor como ele, nem antes e nem depois dele. Foi o homem que realmente se entregou a Deus. Ele tinha tanto crédito com Deus, que a sua atitude, a sua boa atitude, impediu uma tragédia. Sabe qual foi a tragédia? A invasão da Síria em Jerusalém. Por causa de um homem, uma cidade não foi invadida e não foi destruída, ao passo que todas as cidades, inclusive Israel, foi levado cativo para a Síria. Mas Jerusalém não foi invadida, não foi sitiada, mas não foi invadida. Senaqueribe não conseguiu entrar por causa de um homem. De um homem que era completamente voltado para Deus. E a vida dele é uma inspiração para todos nós. E nós vamos aprender aqui algumas lições significativas para nós aplicarmos hoje na nossa vida, porque são tempos diferentes, mas são os mesmos princípios. Deus, ele age por princípios, pelo nosso estilo de vida, pela nossa visão que nós temos de vida. E nós temos aqui, então, o segredo para grandes conquistas, porque esse homem, ele alcançou grandes conquistas. E o primeiro segredo para se ter uma grande conquista é ter uma boa atitude diante de Deus. Então, qual é o primeiro segredo para se ter grandes conquistas? Ter uma boa conduta diante de Deus. Por causa da sua atitude, por causa da atitude de Ezequias, Deus impediu que o mal entrasse na cidade. Por causa da atitude de um servo, por causa da sua fé, por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade a Deus, o mal não entra na sua vida. Amém? Quando nós lemos essa base, mas eu vou puxar essa base bíblica aqui para nós, mas tem muitas outras. Por exemplo, Malaquias 3:11, ele diz: por causa de vós, ou por vossa causa, repreenderei o devorador. E por causa de vós, não é simplesmente por causa de nós, mas é por causa das nossas boas atitudes. Não significa que eu sou filho de Deus, e pelo fato de eu ser simplesmente filho de Deus, Deus vai me abençoar em tudo. Deus vai sempre abrir as portas para mim, não. Porque eu vou trazer exemplo para vocês de filhos de Deus também, que por causa das suas atitudes, muitas pessoas foram prejudicadas, inclusive elas. Por causa de vós, ou seja, pela minha obediência, por causa da minha obediência, por causa da minha fé, por causa da minha fidelidade. Isso são princípios que Deus, ele nos coloca para nós vivermos. E se nós vivermos esses princípios, nós seremos abençoados. Então ele diz: por causa de vós, repreenderei o devorador. Então, quando nós temos boas atitudes diante de Deus, ele vai nos abençoar. O contrário também é verdadeiro. Pela falta desses princípios, a desgraça, ela entra na nossa vida. Por causa das nossas más atitudes, a desgraça entra na família. A desgraça entra na empresa.
A desgraça entra na igreja. E eu quero lhes provar. Deuteronômio 28, 15 em diante. Vamos lá? Vamos ler? 1, 2, 3. Ó, está dizendo, se você não obedecer, se você não cumprir, se você não tiver boas atitudes, se você não tiver bons exemplos, ontem nós falamos muito sobre isso, sobre caráter, sobre uma vida de caráter, de um caráter moral sólido. Se nós não tivermos esse princípio, olha o que vai acontecer. Todas estas maldições não são bênçãos. Ele está falando para quem? Para o ímpio? Não, está falando para o seu povo. Todas estas maldições te alcançarão. Que maldições? Vamos lá. Maldito será na tua cidade. Maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares e maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão, misericórdia. Onde coloca a mão quebra, destrói, perde. Confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer até que sejas destruído. E até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Ficou bem claro? Aqui, gente, o pastor não prega e diz, olha, a Bíblia diz isso, isso. Não, aqui nós mostramos o texto, inclusive para você ler, para não achar que é invenção do pastor. Então, por causa de uma má atitude, ao invés de bênção, é maldição. Então, esse texto aí de Deuteronômio diz, é maldito, 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 maldito. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que não tiveram boas atitudes para com Deus, e as consequências foram terríveis. Por exemplo, quando nós estudamos a história de Acã, Acã desobedeceu, Acã roubou, Acã tomou algo que não lhe pertencia. O que aconteceu com Acã? Ele e toda a sua família morreram. Ele permitiu que a desgraça entrasse na sua vida e na vida da sua família. Quando nós olhamos para a história de Jonas, Jonas desobedeceu a Deus, e por causa de Jonas, olha só, para Ezequias, por causa dele, Deus não permitiu o mal entrar em Jerusalém. Por causa dos fiéis, Malaquias 3,11 diz, por causa de vós, da vossa fidelidade, repreenderei o devorador. Agora, por causa de Jonas, o navio está afundando, está prestes a afundar, e ele descobre a causa da tempestade. É alguém que está desobedecendo a Deus. Quando alguém na tua casa, quando você mesmo, quando alguém na tua casa desobedece a Deus, te prepara para a tempestade que virá. E aí descobre quem é o causador da tempestade. É tu, desgraçado. Aí ele diz, eu desobedeci, meu Deus, e eu sou culpado por isso. Então tu tem que ser removido desse barco. Eles pegam Jonas e jogam para o mar. E aí entra a graça de Deus para salvar Jonas. Então, por causa de Jonas, o barco quase afundou. E o que dizer de Geazi? Por causa da má atitude, por causa do mau caratismo de Geazi, da pilantragem, da mentira de Geazi,
toda a sua descendência ficou o quê? O pessoal que estava no rio, ele ficou o quê? Leprosa. Toda a geração de Gease, que era discípulo de profeta, ficou leprosa. Então, as minhas atitudes, a minha conduta vai determinar se ela é boa, eu vou ser abençoado. Se ela é má, eu vou ser amaldiçoado. Então está aqui o segredo para o sucesso e o segredo para a desgraça. É você ter uma boa ou uma má conduta diante de Deus. E Ezequias tinha uma boa conduta. Nós vamos ver que por causa dele, Senaqueribe, o rei mais perverso, essa mensagem não vai terminar hoje. Já convido você para estar aqui domingo para você aprender quem era Senaqueribe. Quem era o exército assírio. E por que a Síria hoje está em cinzas? Logo, logo é a Pérsia que estará em cinzas. Quem não sabe quem é a Pérsia é o Irã. Eram os persas, lá do dia de Esté. Então, qual é o primeiro segredo? Ter uma boa conduta diante de Deus. O segundo segredo, diga, é andar com Deus. Versículo 3, fez o que era reto diante de Deus. Nós vamos encontrar muito isso no livro dos reis. Fez o que era mal perante o Senhor e fez o que era reto perante o Senhor. Isso é, quem fazia o que era reto diante do Senhor, significava que aquela pessoa andava com Deus. Andava com Deus. Se refere a viver uma vida de uma estreita relação com Deus, uma constante comunhão, uma busca, uma proximidade. Significa ter uma vida dedicada a Deus, procurar conhecê-lo. E nós conhecemos a Deus através da palavra, da revelação escrita. Nós conhecemos a Deus através da oração. Nós conhecemos a Deus através da nossa consagração. E nós vamos descobrindo progressivamente a sua vontade para a nossa vida. Tanto para a vida pessoal como para a vida coletiva. E viver de acordo com a sua vontade. Viver de acordo com os seus valores. Isso é andar com Deus. Isso é fazer o que é reto diante de Deus. Fazer a vontade de Deus é fazer o que é reto perante aos seus olhos. Isto é, ser honesto. Se você é trabalhador, seja honesto. Se você é um empresário, seja honesto. Você tem a sua empresa, seja justo com os seus empregados. Seja justo com Deus, seja fiel com Deus. Pague os tributos de Deus. Tenha boas ações, tenha bom comportamento. Diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Fazer o que é reto perante o Senhor é temer a Deus. Quando você teme a Deus, você não dá uma de esperto. Por causa do temor a Deus. Eu sempre conto esse meu testemunho e eu me alegro por eu contar esse testemunho, porque eu sei que ele exalta o nome de Deus. Eu sei que ele agrada a Deus, porque quando eu fiz isso, eu senti paz. Eu fui pagar uma vez uma conta numa drogaria, ainda tinha aqueles caixas do Bradesco que recebiam pagamentos, lá perto de casa. Acho que dava uns 360, eu acho, o valor da conta. Aí eu fui pagar, acho que eu dei R$400. E assim a mulher me voltou uns R$125 de troco. Eu estava desligado, peguei o comprovante e o dinheiro. Cheguei em casa, eu fui ver. Ué, mas eu levei o dinheiro correto para pagar. A mulher me deu troco. Eu acho que ela se enganou, eram duas contas. Eu acho que ela tinha cobrado só uma. Ué, a mulher me deu o troco. Aí eu vou lá com ela, vou voltar lá com ela.
Aí eu cheguei lá, falei, moço, eu acho que você se enganou aqui. Eu levei os comprovantes. Estão aqui as minhas contas. E pela minha soma dá R$360. Ela foi ver, moço, é verdade. Poxa, muito obrigado por você ter voltado. Senão eu ia ter que pagar esse dinheiro. Aí ali deu um alívio. Mas se é outro, sabe o que ele poderia dizer? Deus me abençoou. Olha que bênção, Deus me abençoou. Não, querido, Deus não, isso não é bênção de Deus, isso é maldição. Porque Deus não abençoa assim, não. Deus não abençoa na pilantragem. Aonde? Sempre acontece isso. É Deus nos provando para mostrar. Gente, quer ver uma coisa que me irrita? É alguém furar fila. Principalmente no trânsito. Tem uns espertinhos no trânsito. Eu busco a Stephanie toda tarde, lá na Newton Lins. Lá no Newton Lins. Aí todos os carros chegam entrando na fila. Um espertinho vai passando pela frente de todo que se coloca lá no final. Meu Jesus. Eu falei, mas esse caboclo não vai furar fila na minha frente. Aí eu fui, metendo a cara, e não furou. Ele teve que esperar todos os outros carros passarem. Não é justo. Não é justo. É a mesma coisa, você está num engarrafamento, num trânsito pesado, você já está nesse engarrafamento 30 minutos. Aí vem o espertinho que acabou de sair de casa, já quer se meter na frente de todo mundo. Ei, aguarda um pouco, todo mundo tá na fila aí. Ó. Isso é justiça, gente. Isso é justiça diante de Deus. Você tem seu carro, não queira dar uma de esperto no trânsito para levar vantagem, porque Deus não aprova isso. Furar bloqueio, cadê os motoqueiros aí, pessoal do motoclube aí? John, ensina aí o pessoal do motoclube aí. De não querer dar uma de esperto, pegar atalho. Ontem nós saímos... ali na esquina houve um acidente ali. Provavelmente o motoqueiro foi ultrapassar o ônibus fazendo a curva. Ali em frente ao Água do Amazonas, descendo para cá. O cara jogado lá. Foi um acidente feio. Mas por quê? As pessoas andam querendo levar vantagem em tudo, gente. Tem que fazer o que é certo, o que é correto. E isso também tem a ver com a nossa vida. Principalmente nós, servos de Deus. Pegou o troco errado, devolva. Amém? Devolva o troco. Veio coisas a mais, devolva. Isso é fazer o que é reto. E Ezequias, ele fazia o que era reto. Mesmo, preste atenção, mesmo não tendo modelos em casa. Aliás, o modelo que ele tinha em casa, ele não seguiu. Ele preferiu seguir o modelo de Deus. Ezequias se dispôs a andar com Deus e fazer aliança, mesmo tendo em casa o mau exemplo. Sabe quem era o mau exemplo? O modelo que ele tinha dentro de casa, que não dava para se copiar, era o seu pai. O nome do seu pai era Acaz. Acaz, A-C-A-Z, Acaz. E Acaz também havia sido rei em Israel. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele tornou-se um ímpio. Ele tornou-se um idólatra. E Ezequias vendo tudo, todas essas falcatruas, esses pecados do seu pai. Ele tornou-se perverso, ele tornou-se assassino. O Ezequias foi realmente separado por Deus para servi-lo. Porque os seus irmãos, o seu pai mandou matar. Mandou queimar em altares pagãos.
Ezequias, então, resolveu quebrar esse modelo do seu pai e resolveu andar com Deus, em um tempo em que aquela sociedade estava numa decadência moral. Isso nos ensina uma coisa também, embora a ciência pregue que o homem é produto do meio, isso é relativo. Porque você pode viver no meio de uma sociedade decadente, mas você pode ser diferente. Você pode ter mau exemplo dentro da sua casa, mas se você tiver este livro aqui, ó, se você tiver este livro, e se você ler este livro, a sua vida será diferente. Você será diferente. Ele se dispôs a servir a Deus com integridade, enquanto seus conterrâneos estavam atolados no pecado. Isso é andar com Deus. Quem anda com Deus, diga, quem anda com Deus, não há espaço para a sujeira, para a imundície. Não há lugar para a idolatria, não há lugar para outros amores. Versículo 4. Qual foi a frase que vocês falaram? Quem anda com Deus, não há espaço para imundície, para paganismo, para sujeira, para idolatria. Não há espaço para pecado. Quem anda verdadeiramente com Deus tem que fazer uma limpeza na sua vida. No caso, ele era rei. Ele teve que fazer uma limpeza na nação. Ele fez uma limpeza na nação porque ele já tinha feito isso na sua própria vida. Vamos lá. 1, 2, 3. Ele... Só que o que era aqui a serpente de Moisés? Lá em Números, acho que é 17. Quando o povo estava andando rumo à terra prometida, andando pelo deserto, o povo estava desobedecendo a Deus. Então Deus mandou serpentes que vinham e mordiam o povo e eles começavam a morrer. E aí Deus disse para Moisés, olha, faz uma serpente, coloca uma serpente numa cruz, uma serpente pendurada numa cruz, e coloca no arraial. Aquele que olhar para a serpente será curada. E aí você vai para os evangelhos, Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, e todo aquele que para ele olhar, viverá. Aleluia. E o que acontece? Eles pegaram essa serpente e começaram a idolatrá-la. Começaram a praticar misticismo. Acender incenso para essa serpente. Quem fez isso? Acas, o seu pai. E aí chega então com Ezequias. Ezequias quebra o misticismo. Ezequias quebra, então, a idolatria do meio do povo de Deus. O que ele faz? Ele está purificando a nação. Ele se purifica, ele elimina, ele remove e destrói os altares. É isso que cada um de nós precisa fazer. Nos purificarmos de toda a imundície. Eliminar, remover, destruir altares pagãos da nossa vida. Quem anda com Deus faz isso. Amém? Gênesis 5, 24 fala de um homem, o primeiro homem que de fato andou com Deus. Gênesis 5, 24 diz, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque, ele tinha uma relação muito próxima com Deus. Tão próxima com Deus,
que ele foi logo direto para o céu, sem experimentar a morte. E quando você lê os Hebreus, o livro dos Hebreus, diz que esses homens, assim como Enoque, que andou com Deus, eles não eram dignos deste mundo. Eles não eram dignos de viver numa sociedade tão perversa e tão pecaminosa como essa sociedade que nós vivemos. Quem anda com Deus torna-se propriedade exclusiva dele. Não permanece no mundo, pois Deus o toma para si. Qual é então o segundo segredo? Hã? Qual é o primeiro? Ter boa atitude diante de Deus. Segundo, andar com Deus. Está tudo ligado. Terceiro, confiar em Deus. Confiar em Deus. Versículo 5. No Senhor, seu Deus de Israel, confiou, de tal maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Você anda com quem você não confia? Hã? Não dá para andar com quem você não confia. Só entra na tua vida quem você confia. Você só vai casar com quem você confia. Sim ou não? É assim. Por que Ezequias andava com Deus? Porque ele confiava em Deus. Em tempo de prova, ele exortou o povo a confiar em Deus. E eu quero exortar você, igreja, a confiar no Senhor. Haja o que houver, venha o que vier. Confie em Deus. Confiar em Deus. O que é confiar em Deus? É entregar tudo, diga tudo, em suas mãos. Entregue nas mãos dele suas preocupações. Entregue nas mãos dele os seus medos. Reconheça que ele sempre está no controle de todas as coisas. O que é o tempo de provação? Nós ainda não chegamos no ápice da provação. Mas nós estamos caminhando para isso. Eu falava aqui ontem, eu assistindo um vídeo do Elon Musk. Ele disse que em 2030, 30% das profissões e dos postos de emprego no mundo vai acabar. 30%. A inteligência artificial vai tomar o lugar dos humanos. Nos Estados Unidos não tem frentista em posto de gasolina. A própria pessoa abastece. Nos Estados Unidos já tem ônibus autodirigível. Não tem motorista, não tem cobrador. Estados Unidos já não tem motorista de Uber. Você pede o Uber, o carro vem sozinho. Abre para você, você entra, você já pagou no aplicativo, já colocou no celular para onde é que você vai. O carro sozinho te leva até a tua porta. Não muda a rota, não te assalta. E outras profissões. De certo, a humanidade ela vai passar por um grande momento, um tempo de provação, mas esse tempo de provação é curto. Aproximadamente 7 anos. Estou falando da tribulação, da grande tribulação. Será um momento de aperto, um momento de perigo. Eu não sei se nós ainda estaremos aqui, Deus sabe.
Não sabemos se o arrebatamento é antes da tribulação, ou durante a tribulação, ou após a tribulação. Uma coisa é certa, nós precisamos estar preparados. Será um caos, será um sofrimento. Será o tempo em que o poder maligno vai alcançar o ápice, a força, e será difícil. Mas o Salmos 112, versículos 6 a 8, ele nos diz o seguinte, olha só. O justo jamais, diga jamais, haja o que vier, venha o que vier, o justo jamais será grandemente abalado. Não viverá temeroso esperando mais notícia. Ele não irá temer mais notícia. Seu coração está seguro e nada temerá. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos justos como Ezequias. Gente, quando eu sei que Ele é o Criador do universo, quando eu sei que Ele é o começo e o fim de todas as coisas, não há o que temer. Quando eu sei que Ele está no controle de tudo, assim como diz Lucas 21:18, nem um fio da sua cabeça se perderá. Não há o que temer. Não há o que temer. Quando eu sei que Ele é a cura e que Ele é o poder, não há o que temer. Fale para a pessoa, para o seu vizinho aí da cadeira, diga, não há o que temer. Quando eu sei que Ele conhece a minha dor, quando eu sei que Ele ouve o meu clamor, não há o que temer. Quando eu sei que Ele me ama, que Ele está comigo, me protegendo, me fortalecendo, me sustentando, não há o que temer. Oh! Mas quando eu sei mesmo que nele vivemos, nos movemos e existimos, como relata Atos 17:28, não há o que temer. Amém? Pergunte-se para ele, está com medo, irmão? Está com medo, irmão? Diga, não há o que temer. Os exércitos de Senaqueribe podem cercar Jerusalém, mas Ezequias, ele confia no Senhor, aleluia. Não há o que temer. Pegue essa verdade, coloque num quadro bem grande, coloque lá em frente à sua cabeceira, lá na cama. Nele eu vivo, nele eu me movo e nele eu existo. Pegou aí? Nele, diga, nele eu vivo. Significa que eu estou escondido nele. Nele eu vivo, nele eu me movo. Para onde eu vou, Ele está comigo. E nele eu existo. Eu só irei deixar de existir quando Ele quiser. Aleluia. Oh, aleluia. Adore o Senhor. Adore a Ele. Oh. Quarto e último segredo. Falei, pastora Nena, hoje vamos terminar o culto cedo. Ela disse, não fala, é o último ponto. Eu vou prometer. Eu prometo, agora não sei ele. Quarto segredo para o sucesso é se apegar a Deus. Versículo 6. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque se apegou ao Senhor,
não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Apegar-se a Deus significa, gente, uma forte ligação com o Criador do universo. Isso significa que Ezequias valorizava sempre a Deus, estava sempre conectado com Ele. Ezequias era um grude para Deus. Se torne um grude de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se torne, meu irmão, se torne um grude de Deus. Não tem aquele cara que está apaixonado pela mulher, a mulher já não aguenta mais. Aí ela diz, esse homem é um grude. Se torne um grude de Deus. Ele estava tão apegado a Deus, que ele confiava em Deus completamente. Ele buscava a sua orientação. Ele buscava a sua direção, ele buscava a sua força, ele buscava momento de necessidade, ele buscava a força de Deus, além de cultivar uma comunhão profunda através da oração, através da adoração, através do temor a Deus. Você quer saber o resultado disso? Desses 4 pontos de Ezequiel, você quer saber o resultado disso? Venha domingo que você vai saber. Fique em pé.